Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Que maravilha que você está aqui nesse perfil em que nós estamos trazendo aqui o melhor conteúdo. Primeiramente, quero agradecer as inúmeras visualizações que a live sobre perdão com a Cirlei Silva, que nós fizemos, a última live, um sucesso. As pessoas dizendo que realmente estão tendo grandes insights só de assistir a live. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado em fazer terapia, em passar por um processo terapêutico. É importante? Super importante. Mas o universo, ele conversa com a gente de todas as formas. Uma live que a gente assiste, uma mensagem que a gente lê, tudo é informação. Eu gosto de pensar que a vida é um grande campo sistêmico. A vida está sempre conversando com a gente. Então, às vezes, a gente está andando na rua e a gente ouve uma conversa e naquela conversa a gente consegue extrair alguma coisa boa para a gente. Quando nós estamos antenados, nós conseguimos perceber o quanto a vida é generosa, o quanto ela nos ajuda, o quanto a vida conversa com a gente. Você tem ouvido a vida? Você tem percebido? Quando você anda pelas ruas, você vai observando as pessoas conversando, você passa próximo, de uma árvore. Você já percebeu quantas árvores com flores carregadas que as ruas têm? Você para observar isso? Você para observar, às vezes, uma criança brincando na rua? Isso chama estado de presença. Isso chama-se estar aqui no presente. Aproveitar as coisas simples, boas da vida. Isso faz parte de saúde, faz parte da nossa saúde mental. Muitas vezes nós estamos tanto no passado, tanto no futuro, nós não estamos vivendo o presente. Nós não sabemos, não olhamos, não percebemos como que o nosso corpo funciona. Você já parou para perceber como o seu corpo funciona? Ou você é uma cabeça andando? Você repara como o seu corpo funciona? Quando você está comendo, você presta atenção ali na garfada, no sabor dos alimentos. Você presta atenção ou é no automático? Tô aqui com o celular, tô comendo e aí eu não presto atenção. Não presta atenção na comida, não presta atenção no que faz bem. Você sabe o que faz bem para o seu organismo? Você já observou? Quais são os alimentos que... Ah, Carmen, é claro que eu sei. É só comer frutas, verduras, carnes magras. Será? Será que o seu corpo é igual ao de todo mundo? Você já parou para observar como que funciona o seu corpo? Você já parou para observar quais alimentos te fazem bem? Já parou para observar? Carmen, quando eu como amendoim, não sei, alguma coisa. Você conversa com o seu corpo? Hoje nós vamos trazer esse assunto super importante, saúde integral, olhada de uma forma sistêmica, de uma forma integral, de uma forma em que a gente olha vários campos. E eu tenho uma pessoa muito querida que vai nos ajudar, vai falar desse assunto, que nesse assunto eu vou aprender hoje. Eu sou também principiante, não tenho habilidade para falar desse assunto, mas nós temos aqui o Dr. Fernando, ele é naturopata, o currículo dele é enorme, estava lendo aqui o currículo dele, olha só, pós-graduado em fitoterapia, pós-graduado em nutrição na prática esportiva, microfisioterapia, fisioterapia integrativa, estudos em nutrição funcional, síndrome pós-Covid, jejum intermitente. Olha quanto conhecimento, formado em exames laboratoriais, formado em medicina esportiva e performance, formado em ozonioterapia clínica e estética, naturopatia, terapia neural, uau! Formado inclusive na Espanha, tem um curso que ele fez aqui, microbiota pela Regenera na Espanha, pós-graduado em microbiota e MBA em gestão de serviços de saúde. Nossa! Imenso o currículo dele. Estamos super bem amparados hoje. É com muita alegria que eu recebo o Dr. Fernando. Ele já pediu aqui para participar. Vou aceitar. Chama seus
aprender a saber lidar com o nosso corpo. E nada como, pessoa, ter um médico na sua casa conversando com você. É isso. Oiê! Seja Olá, tudo muito bom? bem-vindo. Obrigado, obrigado, Muito obrigada pela presença, doutor Fernando. Que maravilha tê-lo aqui. obrigado. Um prazer imenso poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, poder falar um pouquinho sobre o intestino, né, que a gente Exatamente. tava conversando, que você até com uma majestade assim falou, né, Ah, sobre como que é a alimentação e tudo mais. E exatamente, vamos falar um pouquinho aí para as pessoas poderem assistir e poderem tirar algumas dúvidas. Eu sei que tem algumas dúvidas que foram mandadas durante a semana, sim, e aí vamos conversar um pouquinho aí, o mais breve possível. Quem puder estar presente aí, eu enviei também algumas mensagens para as pessoas, para elas poderem participar. E aí, quem tiver presente, assiste. De qualquer maneira, vai ficar gravado para a gente pretendo, poder ver. é. Tá bom? Então vamos lá. Então, o que seu destino revela sobre você? Doutor Fernando, é Tundizi que a gente É, pronuncia? Tundizi Guimarães. Fernando É? Tundizi Guimarães, isso. Ah, que maravilha! Me conta um pouquinho, como que começou a se interessar por essa área? Como que foi migrando? Como que aconteceu? Bom, na verdade foi mais ou menos assim em 2019, né? Eu Uhum, tive um problema de saúde e depois desse problema de saúde, eu já estava nessa transição integrativa, mas eu não tinha ainda conhecimento de como o intestino podia ajudar, né, na nossa saúde. E uhum, aí, depois desse evento aí em 2019, eu acabei começando a estudar. Foi aí que eu fui estudar microbiota intestinal, eu queria entender um pouquinho mais. Aí eu fui estudar medicina funcional integrativa. E aí, em cima da medicina funcional integrativa, eu comecei a entender é, a importância do intestino para tudo no nosso corpo, tanto no sistema imune, quanto na parte emocional, quanto na nossa parte de função cerebral, de neurotransmissores. E foi aí que eu fiz um curso de microbiota intestinal lá na Espanha, que você comentou. uhum, E aí esse curso, para mim, abriu muitas portas, porque eu comecei a entender exatamente o que as bactérias do nosso intestino podem ajudar. E aí uhum, isso daí foi melhorando, eu fui crescendo, percebi que a alimentação fazia muito parte disso, e aí comecei a me focar em relação à nutrição, e aí foi embora, né? Aí eu uhum. comecei a estudar nutrição funcional, aí eu estudei nutrição esportiva. Hoje estou no último ano da faculdade de nutrição também, que eu Caramba! resolvi fazer. Aham, Então, estou terminando minha faculdade de nutrição, mas a faculdade é só um diploma, para falar a verdade, em relação a tudo que se desenvolveu, que eu conheci em relação ao intestino e toda a funcionalidade que ele tem, não uhum. somente de pegar a nossa comida, ajudar na digestão e eliminar o que não presta, né? Isso acontece, é muito comum, né? Porque, por exemplo, no meio terapêutico, tem muita gente que começa a estudar várias técnicas terapêuticas e depois vai fazer psicologia. E a pessoa fala a mesma coisa, porque, assim, na verdade, as pessoas começam pelo final, né? Porque geralmente faz o curso, depois vai fazer as especializações. E aí, quando você faz as especializações e você vai para a faculdade para você ter o título, você fala assim, nossa, mas parece que é muito básico. E é Não, básico e é porque... básico, E é né? É básico, né? exatamente isso que você falou. É muito básico, né? A nutrição que é passada na faculdade é uma nutrição muito simples, muito básica. Eles focam mais em calorias, contagem de calorias, e
o que realmente a nutrição tem um poder de fazer, você não consegue aprender na faculdade, né? Exatamente. Somente a nutrição funcional, ela vai te mostrar exatamente como que realmente o seu corpo necessita do determinado nutriente e como ele pode ser convertido em melhor saúde para você, saúde física, emocional e tudo mais. Isso é uma das coisas que fez eu me encantar pela nutrição, porque eu sempre olhava a nutrição e falava assim, tipo, qual é o sentido de fazer isso daí? Ah, tudo bem, é para se você quer emagrecer, ele vai te ajudar, vai contar caloria, vai fazer você comer menos e só. E é onde muitos profissionais da nutrição ficam parados durante Sim, anos, quiçá a vida inteira, a né? vida inteira. Exatamente. E aí eu comecei a participar de cursos e congressos de medicina funcional integrativa e eu via palestras de nutricionistas e eu falava assim, rapaz, mas como esse cara é inteligente? Sabe tudo isso daí? Eu Aham, nunca ouvi falar sobre isso, nunca ouvi, né? aham. Nunca, nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Como ele sabe tudo isso? E aí eu comecei a perceber, falou, pô, ele é nutricionista funcional. Aí eu ia numa outra palestra e o outro também botava conteúdo. E eu falava, Jesus, Maria, eu sou muito burro, né? Eu não sei nada disso, nunca ouvi falar disso daí. É, E aí eu me encantava com os nutricionistas. E eu falava assim, esses nutricionistas são muito inteligentes. Tem alguma coisa nessa faculdade aham, que ensina, mas não é passada para o público, né? é, E depois eu descobri que não é na faculdade, né? Eu não. descobri que são nos cursos de Uhum, nutrição funcional onde você começa, né? Claro, você começa, depende muito de você, a entender um pouco mais sobre a saúde, sobre a alimentação, que realmente a alimentação é importante. E aí sim eu comecei a entender, eu falei, aqui que está o X da coisa. Então, aí eu comecei a viver mais essa parte de nutrição funcional, tanto é que eu estudei nutrição funcional, eu sou formado em nutrição do esporte, eu sou formado em fitoterapia antes de ter, eu tenho pós-graduações antes de ser graduado em nutrição. Porque impressionante. a graduação de nutrição é somente um curso. E eu vou ser bem sincero, eu Ah, fiz somente para poder participar de determinados congressos e cursos tá. porque sem ser nutricionista eu não poderia, Aham. entendeu? Então eu Impressionante, acabei né? fazendo isso daí. Então a faculdade, na verdade, foi só um meio para É o eu. título, né? É o É um É o título, título. um É. simples É que nem título, exatamente. terapeuta a psicologia. É um título É. E para também você vai no falar título. assim: você está falando de alimentação e nem nutricionista é? Aí, né? Ah, é, Entendeu? exatamente. As pessoas são meio pequenas nessa coisa, elas não entendem que você consegue estudar muito mais coisa nesse mundo do que só a faculdade. Eles acham que você precisa ter a faculdade para ter conhecimento. E não é assim, não. E é interessante, você tocou num ponto muito, muito importante. Porque, assim, eu atendo as pessoas e elas vêm queixas, né? Carmen, eu me sinto desanimada, eu tenho um cansaço muito grande. E a primeira coisa que eu pergunto é assim: como é que estão os exames? Ah, eles estão ótimos. Acabei de fazer os exames. Doutor Fernando, todo dia eu ouço isso. Eu também. Acabei de fazer os exames, eles estão ótimos. E aí? Bom, isso daí eu também escuto todos os dias. Todos os dias. Paciente, eu pergunto, você tem exames recentes? Ah, tenho, mas estão ótimos. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Isso é outra coisa que eu aprendi. Na faculdade? Não. Em cursos de exames laboratoriais, Tá, voltado à nutrição funcional. E tá. aí eu comecei a entender que dentro de um simples hemograma, que as pessoas basicamente olham plaqueta, se tem linfócitos, né? Ou seja, se tem alguma infecção, inflamação, e se você é anêmico. Mas ele Uhum. fala muito mais coisa. Fala sobre uma anemia ferropriva que você pode ter sem abaixar a hemoglobina, que é uma anemia que afeta diretamente o nosso emocional, que afeta diretamente a nossa tireoide e que afeta diretamente o nosso intestino, né? Tá.
Então, eu consigo ver se você tem deficiência de B9 e B12. Não dá para saber se você tem uma ou outra, mas já dá para você entender que alguma coisa lá não está funcionando. Tá. Tá? Dá para ver se você tem alteração intestinal, se você tem umas alergias, se você tem possivelmente parasitas, Tá. né? Então tem muitas coisas que dá para você ver se a sua medula está trabalhando bem. Então tem Uhum. muitas coisas só no simples hemograma. Fora nos exames de colesterol, de tireoide, que a gente pega muito, né? Exames de desculpa, Imagina. de enzimas hepáticas também, que Uhum. é outra coisa que você olha, eles, se está na referência, fala que tá bom e não tá. É através de Perfeito. lá que a gente vê estresse oxidativo, né? Uhum. Então é muito importante a gente saber, entender e analisar os exames de uma forma integrativa e não ficar focado somente em referência. Referência laboratorial não quer dizer que você tem saúde, né? Pode indicar uma doença onde o médico vai tratar ou não, visto que o colesterol é uma delas. Se você tem um colesterol um pouco mais alto do que o padrão de referência, o médico já vai entrar com algum medicamento, alguma Sim. estatina. Mas se você tem um pouquinho mais alto e você consegue analisar HDL, LDL, ApoA, ApoB, fibrinogênio, lipoproteína A, LDL oxidativo, coisa que normalmente não se pede, aí sim você vai entender, será que esse remédio, será que essa estatina é indicada ou não? Porque a estatina é um remédio para baixar o colesterol, mas ela gera diversos desequilíbrios, inclusive de redução de ácidos biliares, que geram problemas intestinais, porque você não Ah, dissolve a digestão, você também diminui hormônios, porque o colesterol é precursor de hormônios. Agora, será que o colesterol está subindo porque seus hormônios não estão baixos? E aí, se eles estão baixos, o corpo fala assim por fígado, produz mais colesterol. E aí o colesterol sobe, e aí você dá um remédio para baixar. Mas na verdade o problema não está aí, o problema está nos hormônios que estão alterados. Você entende? Outra uhum. coisa, falando de colesterol, são dores musculares, né? E a própria risco de diabetes. Nós sabemos que 1 em 50 que usa estatina corre risco de ter aumento de risco de diabetes. Em 1 em 10 corre risco de ter dores musculares. E quantos que tomam estatina e depois evoluem com diabetes? Quantos que tomam estatina e têm dores musculares? Não é verdade? Por uma deficiência do quê? De coenzima Q10. Então, precisa, que também faz parte da saúde intestinal. Então, olha só que como está tudo interligado. Nós paramos para falar só de colesterol, mas eu já dei vários gatilhos na relação do seu intestino. Como ele é importante, entendeu? Nossa, é impressionante. Eu tô aqui babando, porque assim, é isso que você está explicando, né? Na sua forma, no seu conhecimento, você está, ó, just agora que você está explicando no seu conhecimento Problema. o que, o que eu falo para as pessoas. Ah, o exame está normal. Você precisa pegar um médico que realmente leia esse exame de uma forma integral, de uma forma sistêmica, que ele te olhe e não simplesmente, ah, está dentro dos padrões normais. Porque muitas vezes, é isso que você falou, às vezes está alto aqui, tá. Ou seja, fazer essa interpretação, que muitos médicos, na rapidez, acabam não fazendo. Exato. Mas não é culpa dos médicos, tá? Ah, Primeiro porque na faculdade ensina-se assim. Se você não buscar por fora, se você não tiver uma cabeça mais aberta, hum, esquece, você não vai aprender. Não vai aprender mesmo. uhum, Esquece, tá? Outra coisa, além de ser isso daí doutrinado, é o tempo. Muitos profissionais atendem convênio, onde a sim, maioria de nós buscamos profissionais que atendem convênio, tá? sim. E eu não estou criticando nem o convênio e nem profissional que não atende convênio. Não é isso. Porque também eu sei que profissionais que não atendem convênio, às vezes não fazem atendimentos que vejam dessa forma,
tá? Uhum. E tá ok também, cada um na sua, não tem Sim, problema nenhum isso daí, sim. tá? O Agora, objetivo aqui. o que na minha visão, nós não podemos dividir o nosso corpo, né? Como se fosse no açougue. Eu quero uma picanha, eu quero um lombo, eu quero uma costela. O nosso corpo, ele é muito interligado, muito interligado. E quem comanda é o nosso cérebro. Então, o que que acontece? Se você só olha o exame e não vê o paciente que está na sua frente, e é diferente, né? Você olhar Uhum, e ver, uhum, tá? Porque você olha o exame, você está lá só olhando referência. Ah, tá ótimo, top, pronto. O que mais quer todo mundo é o quê? Que chegue para você e fale, ó, seus exames estão ótimos e está tudo certo. uhum, Então, muitas pessoas acreditam e falam, ah, beleza. Mas aí, quando eu coloco os exames que falaram que está bom, a pessoa fala assim, gente, mas como ele não viu? uhum. Ele não viu porque ele não sabe, né? Eu precisei estudar análises laboratoriais, bioquímica de nutrientes, nutrição funcional, para começar a entender o que cada exame realmente significa e o que cada nutriente realmente significa para o nosso corpo. Senão você olha só o exame e qualquer, como diz o meu irmão, qualquer ganso bem treinado sabe olhar um exame. Meu irmão fala muito isso daí, né? Então, tô pior que ganso, que eu não sei ler. É, não, meu irmão é médico, né? Ah, Ortopedista. tá. Ah, E ele fala assim: ah, qualquer ganso bem treinado faz isso. Mas é verdade. Porque ah. para você olhar o exame, Sim, a gente vê a você só precisa referência ver a ali, tá? referência. É Até verdade. entre esse número, Tá ótimo. tá bom. É, Mas será que tá bom será? mesmo? Né? A tireoide é um fator primordial nisso daí. Você entendeu? A tireoide tem exames que vão lá, dependendo do laboratório, de 0,5, vai, 0,6 até 5, 6 de TSH. Gente, uma tireoide que tem um TSH de 4, de 3, já está mostrando que ela está sofrendo, já está mostrando que ela já está fraca. E a hipófise está precisando produzir mais TSH para estimular essa tireoide. Se o alimento, vamos dizer assim, para a tireoide funcionar, tá? Vamos entender isso, não é bem o alimento, mas o estímulo, tá? Para a Tá. tireoide funcionar é o TSH, você concorda que quanto maior o TSH, mais estímulo a tireoide está Sim. precisando. Ou seja, ela está mais fraca, Aham. certo? É. Então, é muito importante você saber analisar que a partir de um certo número, ela já não está funcionando bem. Mesmo que o seu T4 está bem, o T3 é um exame que você não, na maioria dos profissionais não avaliam, Não pede. falam que, eu já discuti com alguns médicos, né? Aham. Porque eles não aprendem isso, porque os que eles Aham. aprendem é o seguinte, o T4 é o suficiente Uhum. porque o T4 vai converter em T3. E Uhum. nós sabemos disso que não Vai vai explicando. converter, tá? Hum. Fica tranquilo. E eu vou conversando aqui com o pessoal. Hum. Nós sabemos que o T4 não vai converter em T3 se não tiver uma desdiodase, que é a conversão. Porque o T4 é o hormônio pró-hormônio e o T3 é o hormônio ativo, tá? Uhum. Então, é o T3 que funciona para o cérebro, é o T3 que funciona para o fígado, para o rim, né? Para as nossas células, para o coração. Então, é muito importante o T3. Agora, se você não tiver essa desdiodase 1 e 2 que converte o T4 em T3, você não vai adiantar você dar um Puran, um Levoide, um qualquer T4 aí, se você não converter. Por isso tem muitas pessoas que têm hipotireoidismo, tomam remédio e continuam com sintomas. Sintomas de queda de cabelo, fadiga, insônia, cansaço, a unha fraca, a pele seca, porque eles tomam e aí fala assim, mas isso daí é decorrente do hipotireoidismo. E não é. É decorrente de uma alteração. E aí entra a nutrição funcional. Porque para você ter uma desdiodase, que o T3 também é bom para o intestino, falando nele, para Aham. você ter uma desdiodase, você precisa de selênio.
você precisa de Tá. zinco, você precisa de cobre, de vitamina D, de Aham. iodo, de ferro. Aí pega uma ferritina de 20 e fala que tá tudo bem. Você entendeu? Eu já peguei gestantes. Eu tava fazendo, acabou de apitar aqui, tava fazendo o meu ILIB aqui, acabou, vou até tirar. Ah, e os Nossa, o que momentos está que eu tenho, acontecendo? eu Tudo vou me apitando. tratando também, né? Os momentos que eu tenho, eu vou me Apita tratando. aqui, apita lá. É. E então é muito importante a gente entender, e aí entender de nutrição funcional para você dosar esses nutrientes. Uhum. E aí você vai dosar esses nutrientes e ele vai falar, beleza, aí sim a tireoide vai funcionar. Eu já peguei paciente que estava com hipotireoidismo, quando a gente reequilibrou toda essa parte, entrou com iodo porque estava deficiente de iodo, a tireoide voltou a funcionar e ele parou de tomar remédio. Então não era um Impressionante. hipotireoidismo por uma falência da tireoide, era um hipotireoidismo por uma falência nutricional da tireoide, onde ela ficava mais fraca e aí o corpo precisava estimular mais ela. Entendeu? Nossa, que maravilha. Eu estou encantada, porque É, assim, eu não tenho esse conhecimento, converso isso com as pessoas, falo assim, gente, a gente precisa ver o subclínico, não funciona assim. Se você está cansada, se você não está dormindo, se você. Pelo amor de Deus, olhe a sua saúde. O médico falou que está tudo bem, pega outra opinião, pega alguém que realmente analisa exatamente como você está falando aí, né? Toda essa combinação sim, né, para você poder falar, poxa, tá aqui faltando, tá aqui sobrando, o que está acontecendo? Essa integração, olhar a pessoa de uma forma de uma forma sistêmica. total, de uma forma total. Porque às vezes, muitas vezes, aí vamos falar de intestino, Vamos. Já estamos você falando, né? Que tudo estamos leva lá, né? falando. Estamos buscando várias É, coisas ligadas ao é. intestino. Mas, por exemplo, uma deficiência de T3, Hum, ela pode afetar na constipação. me Aí explica você é melhor. constipada, você não vai ao banheiro e acha que é fibra, acha que é água, acha que é outra coisa. E às vezes é uma deficiência de T3. E Caramba. aí, isso daí também ajuda no intestino. Aham. Você entendeu? Então, o intestino também precisa de muitos fatores para funcionar. Mesmo porque, se a gente tiver uma alteração de permeabilidade intestinal, isso diminui a absorção de nutrientes. E aí fica num ciclo. Você não tem absorção de nutrientes, falta nutriente para poder estimular outros órgãos, que estimulam lá o intestino, e aí você fica nesse ciclo vicioso. Então, por isso que é tão importante identificar de uma forma integrativa. E visto que o intestino, na permeabilidade intestinal, além de deficiência nutricional que gera, pode gerar doenças autoimunes. Pode, Sim. pode gerar alterações de aumento da barreira hematoencefálica e aumenta a neuroinflamação, e aumenta a ansiedade e aumenta a depressão. Então, um T3 ele pode ser ligado a isso, pode estar diminuindo a permeabilidade, pode estar afetando no seu cérebro, aumentando a neuroinflamação e você tem ansiedade e depressão por causa de uma alteração da sua tireoide. Impressionante. Inclusive, até é bom a gente falar o seguinte, né? Porque a gente teve uma época aí da cultura dos suplementos. Vamos Sim, tomar coenzima Q10, vamos tomar ômega 3, vamos tomar isso, vamos tomar aquilo. E as pessoas, pesquisa na internet, quanto preciso tomar? X? Vai lá e compra e começa a tomar. Você pode estar jogando dinheiro fora, porque às vezes, igual você acabou de falar, seu intestino não está bem, ele não está metabolizando esses suplementos, você pode, inclusive, prejudicar o seu intestino. pode prejudicar sim, não só o intestino, como qualquer outra coisa, tá? A Hum, suplementação, como qualquer forma de tratamento, ela tem que ser individualizada. E eu gosto muito de dar exemplos das minhas gestantes que passam comigo. uhum, Por quê? Tem uma senhora que é obesa e ela engravidou. Aí tem uma que tem depressão, bulimia e engravidou. uhum, Aí tem uma outra que faz atividade física e engravidou. Tem outra que não faz nada, é totalmente sedentária, é uma empresária que fica o dia inteiro sentada, uhum. engravidou.
Todas essas 4 vão receber a mesma suplementação de gestação. Uhum. A mesma. E Sim. você acha que é igual? Lógico que não. Você acha que elas precisam da Não. mesma quantidade? Não. Não. Mas isso acontece. Sim. Isso acontece. E por isso que eu tenho pacientes que são gestantes. Porque elas já sabem disso e elas falam, não, 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 não. Uhum. Eu que não vou ficar tomando isso daí sem saber como é que tá. Eu vou numa pessoa que realmente vai me acompanhar e entender o que meu corpo precisa. Por quê? Porque eu estou gerando um bebê. Eu estou gerando meu Sim. filho que vai ser para o resto da minha vida. E a gente sabe que deficiências nutricionais podem gerar alterações. Sim. Alterações que a gente vê hoje em dia, aí, ó, a rodo. Sim. Autismo, déficit de atenção, né? Claro que não é Sim. só por isso, Não. mas Mas tem contribui. muitos fatores envolvidos, né? Sim. A coenzima Q10 que você falou é um dos fatores. A deficiência de ferro é outro fator extremamente importante, né? Ômega 3, que todo mundo toma, diz que é muito fácil, não, mas não é, tá? Não é. Porque o ômega 3, ele tem, normalmente ele é com DHA, né? E com EPA. Uhum. O DHA Uhum. é para uma coisa, o EPA é para outra coisa. Você Uhum. entendeu? Agora, quanto de DHA e quanto de EPA? Ah, não importa, toma uma cápsula aí, tá tudo certo. Claro que não. Você Um é entendeu? carreador do Outra outro. coisa, se ele não tiver um símbolo, tá? Que é que garante que esse ômega 3 não tem É legítimo. metais tóxicos, É. isso daí pode ser um tiro na água. Você pode estar colocando uma gordura, né? Porque o ômega é um óleo, né? Sim. É uma gordura dentro do seu corpo oxidada. E aí, a gente lembra do LDL oxidado que eu falei? Sim. Será que isso daí não pode potencializar um LDL oxidado, facilitar, piorar mais? Às vezes pode ser, Que é o né? colesterol, né? É isso? É do colesterol, exato, Uhum. que é o ruim. O Tá. LDL não é ruim. Uhum. O LDL ele varre da periferia, né? Ele leva, desculpa, o colesterol do fígado e leva para a periferia. Ele pega Tá. o colesterol que tem no seu fígado, que o fígado produz, e leva para o seu cérebro. Uhum. Para quê? Para fazer sinapse. Uhum. E sem colesterol, você não tem sinapse. Pode ter morte neuronal, pode Caramba. aumentar um monte de problemas. Você entendeu? Uhum. Então, o que acontece? O LDL é importante. Agora, o LDL oxidado, esse sim, ele vai penetrar no endotélio e vai formar as placas de ateroma. E aí você vai ter um risco. Agora, é só você olhar o LDL e tomar um remédio para baixar? Não. Tem outros exames que você consegue identificar, mas demanda trabalho, demanda investigação, demanda muitos fatores, uma briga com convênio, pessoas Sim. que têm, às vezes, condição e beleza, mas quem não Uhum. tem fica deixando a desejar, né? Sim. Porque um LDL oxidado custa uns R$ 300, mas tem gente que não tem essa condição. Você Sim. entendeu? Uhum. Então, e aí? Aí ele vai ficar ah, não vou arriscar, vou tomar um remédio. Mas aí tem outros fatores. Uhum. Então, é muito importante ver nessa parte aí do contexto, principalmente na parte emocional, tá? Principalmente do colesterol, na parte emocional. Os suplementos que a gente estava falando, eles são extremamente importantes quando bem utilizados. Primeiro, se ajusta a alimentação e depois você completa com a suplementação. É um complemento, tá? E aí a suplementação vai te ajudar muito, principalmente, por exemplo, vitamina D. Dificilmente você vai ter níveis bons, Uhum. né? Não estamos falando de níveis do laboratório, né? Nós temos níveis bons para realmente você ter uma melhora, uma saúde óssea, porque a vitamina D é importantíssima, para você ter Uhum. uma saúde neuronal, para você ter Uhum. uma saúde Disposição, né? hepática também Uhum. e uma saúde também é, que eu estava falando do intestino e imunológica, porque a vitamina D ela ajuda muito na imunidade.
Se você quiser ter uma boa imunidade, você tem que focar em vitamina D. Nossa, a gente sempre olha, vitamina C, vitamina C. A vitamina C é um antioxidante, é ótimo, mas a vitamina D é importantíssima. Lembrando que não é para ir na farmácia, comprar 2.000, 5.000, 10.000 vitamina D e não. Primeiro, porque primeiro a gente precisa estar com o intestino em dia, senão você vai colocar. Você tem que saber quanto de vitamina, que hora E que a você toma. forma que você vai tomar, a melhor forma para você. Se você, por exemplo, é bariátrica, o ideal é que você tome sublingual, Uhum. porque você já vai absorver aqui, porque tudo que cair no seu intestino, dependendo da cirurgia que você fez, já diminui a absorção. Você entendeu? Então é muito importante. E vitamina D sempre com K2, sempre, Que é tá? o. Que Uhum. é a vitamina K que ajuda a, como se Levar. fosse um GPS para a parte óssea. Uhum. Só que, quanto que você toma de vitamina D? É só olhar o número lá e você tomar? Não. Não. Porque você precisa analisar um exame que a maioria dos profissionais não analisam, que é o PTH, que é a Caramba. paratireoide. É um hormônio, é o paratormônio, é o hormônio da paratireoide. Se você não analisar o PTH e o cálcio, você pode estar dando doses erradas que podem complicar o seu paciente. Porque o que, que acontece? Às vezes, você tem até uma quantidade de vitamina D, ok, vamos colocar lá 50. Mas você tem um PTH de 70. Isso quer dizer o quê? Que você está perdendo muito cálcio pelo osso. Então você precisa deixar ele mais baixo, porque o PTH regula esse metabolismo junto com a vitamina D. Então, quanto mais vitamina D, mais baixo o PTH. Isso daí vai te ajudar a segurar mais os ossos. Principalmente em quem? Mulheres na menopausa. Tá. Que normalmente elas, se não fazem reposição hormonal, evoluem com o tempo para uma osteopenia e às vezes uma osteoporose. Você entendeu? Então, é muito importante. A Vanessa escreveu, nunca ouvi TPH. É PTH. É P de Paulo, T de tatu, H de humano. Tá? E então, esse exame é muito importante. E o cálcio também, né? Para você saber, às vezes o cálcio está muito alto, então você precisa regular. Então, entende que não é simplesmente tomar lá 7.000 por semana? Não é. Você precisa entender muito bem do metabolismo, entender muito bem de exames laboratoriais para conseguir ajustar corretamente. Intestino. Diga. Qual a importância do intestino na nossa vida? De uma forma assim. O mais importante do intestino na nossa vida. O mais importante no nosso intestino, se eu pudesse elencar assim, é imunidade. Imunidade. Né? Imunidade. O nosso sistema imune está muito ligado ao nosso intestino. Né? O nosso sistema imune está muito ligado ao intestino. A nossos neurotransmissores, por exemplo, 80 a 90% da serotonina e 50% da dopamina é produzida pelo intestino. Só que é muito importante isso que as pessoas se confundem. Não é a serotonina que está dentro do nosso cérebro, porque essa serotonina ela não passa a barreira hematoencefálica. A serotonina produzida no nosso cérebro é um outro tipo de serotonina. Porém, temos uma ligação entre o eixo intestino-cérebro, que é o nervo vago. E esse nervo vago, ele manda a informação. Ou seja, quanto mais serotonina tiver no intestino, que ela serve para quê? Para motivar pessoas com constipação, normalmente tem deficiência de serotonina no intestino. E aí o que, que acontece? Isso daí precisa estimular pelo nervo vago o nosso cérebro para produzir a serotonina lá no cérebro. E aí, se você tem uma baixa serotonina, você tem uma constipação, ela manda baixa informação, você fica o quê? Mais nervoso, mais Irritado. enfesado. É enfesado, cheio de fezes. Entende a ligação? Sim.
Você para de produzir mais serotonina no seu intestino, através do nervo vago ele manda informação para o seu cérebro, no seu cérebro diminui a serotonina é o hormônio do bem-estar, o que acontece? Você fica mais Você nervoso, irritado, mais irritado, você mal-humorado. Acaba entendeu? com a tua vida. Então, por isso é tão importante a serotonina intestinal. Né? E as pessoas falam assim, ah, mas essa serotonina não vai. Claro que ela não vai, mas aí tem um Uhum, estímulo através do nervo vago. O nervo vago é um nervo que manda. Nós temos uma parte ascendente e uma parte descendente. Por uhum, isso que em um dos meus tratamentos de desintoxicação, eu faço o quê? Uma modulação do nervo vago. Eu uhum. uso pontos na orelha, onde o nervo vago é mais exteriorizado, tá? E aí eu consigo estimular para modular. E a pessoa relaxa. Porque eu consigo Entendi. equilibrar. Você entendeu? Então é muito importante. Vou te interromper, que ela está escrevendo aqui faz tempo. Eu não te interrompi porque eu queria que Tá bom, terminasse essa. Vanessa, eu estou vendo a sua pergunta aqui. Eu só não interrompi porque assim, eu estava na explicação para não cortar. Mas tá você bom. falou que PTH é isso? É um exame que faz? Aí a Patrícia respondeu: sim, PTH é um exame sorológico, sangue, né? Aí a Vanessa respondeu: obrigada, tem Hashimoto, TPO, é isso? 680. Isso. Vou ver esse exame porque nunca fiz. Aí a Patrícia É. respondeu: você precisa aprender sobre seu intestino urgente. É, Essa é a live. Viram a exatamente. importância? Tá no lugar Ó, o certo. Hashimoto, vamos lá. Então vamos. Posso Por ajudar favor, ela? fica à vontade, fica à Então, vontade. beleza. Vamos lá. Você tem um anti-TPO de 680. É um anti-TPO, né? Um anticorpo para o TPO, tá? Tiroperoxidase alto. Então, você tem uma tireoidite de Hashimoto. Com isso, você pode desenvolver um hipotireoidismo. Pode ser que você tenha, ou pode ser que não. Né? Eu já peguei pacientes que tinham anti-TPO mais alto e ainda não tinham hipotireoidismo. E qual é a recomendação? Vamos observar. Ou seja, vamos esperar o seu anticorpo Evoluir. destruir sua Você tá tireoide. morto. Quando a sua tireoide falecer, e aí eu vou entrar com remédio para você. Antes disso, eu não posso fazer nada por você. Você acha isso certo? Lógico que não, né? Não. Por Prejudica o quê? corpo inteiro. Exatamente. Porque quem tem um anticorpo, né, quem tem uma doença autoimune, precisa corrigir o intestino. Por quê? Se você não corrigir, quem tem doença autoimune pode desenvolver qualquer outro tipo de doença. É a Você porta de pode entrada. desenvolver uma esclerose múltipla, pode Gente, é sério. desenvolver uma psoríase, pode desenvolver fibromialgia, pode desenvolver artrite reumatoide, pode desenvolver um monte, dependendo da sua genética. Tá. Você entendeu? Então, se Uhum. você tem uma doença autoimune, você pode desenvolver qualquer doença autoimune. Então, por isso que é importante você não largar isso daí, não deixar para lá. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, glúten. Glúten é o pior veneno para Hashimoto. Não pode. Glúten e lactose têm que ser retirados. Ah, mas como é que eu vou viver? Ou viver assim, ou depois, daqui uns anos, você vai retirar sua tireoide e você vai ver que vai ser bem pior. Você entendeu? Então, glúten e lactose precisam ser retirados. Por quanto tempo? A princípio, para sempre. Vamos ver como seu corpo responde. Segundo, vitamina D. Tem que ter uma vitamina D alta. Alta eu digo assim, 70, 80, tá? Por quê? Porque você tem doença autoimune. E um bom acompanhamento hídrico, precisa beber bastante água, analisar o PTH, como ela falou, analisar o cálcio, né? Analisar um monte de fatores, porque senão vai desequilibrar. Tem um tratamento que chama protocolo Coimbra, tem um médico que chama Cícero Coimbra, e ele trabalha com esclerose múltipla somente com vitamina D. Só que ele dá doses altíssimas. Eu tenho uma filha de uma amiga minha que passa com ele e ela toma coisas de 150 Caramba. mil unidades por dia. Uau!
por dia, tá? Mas precisa de um acompanhamento médico Claro. muito próximo, analisar a rim, analisar um monte de fatores, tá? Não é qualquer um e não é para sair tomando, tá? Estão Mas proibidos. ela A gente... tem agora, acho que ela deve ter uns 15 anos. Está estabilizada. Uhum. Está estabilizada. Uma esclerose múltipla, que é uma doença autoimune muito perigosa, hein? Muito perigosa. Então, é muito importante. Então, voltando lá, precisa trabalhar a permeabilidade intestinal, ou seja, o intestino que está permeável ele tem que fechar. Retirar glúten e lactose que inflamam. Aumentar a vitamina D, pelo menos 10 mil, mas aí tem que analisar para saber quanto que vai dar com os outros exames. Tá? Analisar zinco, que é muito importante, tem que ter padrões, parâmetros ótimos, né? Ajustar os nutrientes da tireoide também e equilibrando esse corpo para que o anticorpo que é produzido vá diminuindo. E ele diminui, tá? Diminui. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até ele equilibrar. E aí você pode seguir, por exemplo, a referência do laboratório. Quando ele zerar e estiver normal, ótimo. Quer dizer o quê? Que a sua doença autoimune está totalmente controlada. Se eu desequilibrar, Ela vai, volta. volta, pode voltar. Por isso que eu Tá. falo, até quando que pode ficar sem glúten? Não sei. Às vezes, se você fechar o intestino direitinho e voltar, pode ser que ele não tenha problema. Mas pode ser que ele dê problema, entendeu? Ela Ela é. escreveu alguma coisa aí. Nossa, tenho nódulos, também faço acompanhamento a cada 6 meses. Não tomo medicação. Foi tirada porque ela controlou a minha. Acho que perder o peso fica muito dúvida a respeito. Bom, nódulos, né? Aí você tem um grande problema, porque se você não tivesse o Hashimoto, talvez gerou um desequilíbrio muito grande. Nódulos na tireoide, normalmente é deficiência de iodo. Se você tomar iodo, os nódulos somem. Porém, uma pessoa que tem Hashimoto, o iodo pode prejudicar e destruir mais, estimular mais o Hashimoto. Então, não pode tomar. Precisa ser bem analisado. Então, tem que Precisa. ser observado. Por exemplo, É. vamos tentar? É. Podemos até tentar, porque cada pessoa responde. Aí entra com uma quantidade de iodo. Analisa, mas é assim, tipo, de 2 em 2 meses. É acompanhamento assim, ó, tete a tete. De 2 em 2 meses. Tá, entrou com iodo, beleza. Pá, olhou, ó, não alterou o anti-TPO. Beleza, vamos continuar. Aumenta um pouquinho a dose. Não alterou. Não alterou. Passou uns 4 meses, não alterou, faz exame de imagem. Ou diminuiu, beleza, estamos no caminho certo. Aumentou. O anti-TPO, por exemplo, de 680 subiu para 1.000, parou, suspende tudo, volta tudo, não tem condição de entrar com o iodo. É. Mas é uma forma de trabalhar e reduzir os nódulos, tá? Nódulos. Até nódulos de mama também podem ser reduzidos com iodo, também formam de iodo, mas é um outro tipo de nódulo, tá? Outro tipo de nódulo, é um outro tipo de iodo. Então você pode tomar o iodínio ou você pode tomar o metalóide. O metalóide é mais para mama e o outro é mais para tireoide, porque o metalóide não é absorvido pelo tireoide. Por isso a importância de estar acompanhada por um médico integrativo. Porque o que Sim. acontece? Você vai tratar o Hashimoto aqui, vai tratar o nódulo cá, de repente tem outras coisas. Isso que ela escreveu aqui, né? É, 3 frases. Imagina, se a gente pega essa pessoa, senta com ela, a gente vai acabar descobrindo muito mais coisas. Será como está o sono? Será como está isso? Como está aquilo? Como está aquilo outro? Ou seja, perfeito. quais são os remédios que toma? Será que já tem diabetes? Será que tem pressão alta? Será que tem, né, colesterol? Ou seja, quantos remédios estão sendo tomados? Como que está a alimentação? Enfim, se a gente mapear esse ser humano, né? E aí ver, vou tratar aqui uma coisa, vou tratar outra. Esses remédios, eles não brigam entre si. Por isso a Exato. importância de um médico integrativo, É. que olha Por de isso que é forma... importante, exatamente. E não Outra seguir coisa que pode ser internet, né? também emocional, né? Emocional. Nós temos doenças emocionais, podem desenvolver, né? O Exato. problema emocional também é outra coisa muito importante. Por exemplo, a tireoide é um órgão do tempo,
né? Trabalhando na parte emocional do cérebro. O que quer dizer um órgão do tempo? Algo que você precisava fazer rápido, Uhum. algo que era importante para você agilizar. Aí você vê, quando que eu comecei a ter esses nódulos? Ah, foi tanto tempo. O que eu precisei fazer, que eu precisava fazer rápido para resolver, que era de extrema importância para mim, era algo vital para mim. E aí você começa a juntar. É uma das coisas que eu também atendo, que participa do meu atendimento, que é a microfisioterapia. Que é Né? maravilhosa, né? A Volta outro microfisioterapia dia é para falar algo só que sobre ela, sou faz, apaixonada. você busca traumas vividos É, que possam pelo influenciar toque. É. pelo corpo, exatamente, pelo toque. E aí você identifica, você corrige a parte, mas você não pode esquecer do físico. Né? Uhum. Tem profissionais que acham que é tudo emocional e vai ser tudo na cabeça. Não Não, necessariamente. Você tem não. que equilibrar o emocional, você tem que equilibrar o físico e você tem que equilibrar o nutricional. É uma tríade. Quando você equilibra essa tríade, aí as coisas começam a funcionar. E aí você vê realmente resultado e começa a melhorar. Eu deixei uma caixinha de perguntas nos stories e uma Beleza, moça ela falou que ela perguntou assim: por que eu como determinados alimentos e eu tenho diarreia? vamos lá. Precisamos entender algumas coisas nisso daí. Ela pode ter o quê? Uma intolerância alimentar. Uhum, Simples assim, tá? uhum, Que pode ser causada por um aumento de permeabilidade ou pode ser causada por uma alergia mesmo, uma uhum, incompatibilidade genética. Outra coisa que também tem no meu consultório, né? Que é o quê? Os testes genéticos. Então, eu faço testes de nutrigenética, testes de intolerância alimentar, testes de idade gestacional, idade genealógica, né, para saber quantos anos você tem o seu corpo. Você pode ter 70, mas você pode ter uma idade corporal de 30, Uau! ou ao contrário, também Tem pode 30 e o acontecer. corpo tá 70. Aí teu cansaço é ver Exatamente. isso mesmo. E também que eu trabalho com microbiota. Então, Uhum, testes que vão analisar a sua microbiota intestinal. E aí vai me dizer como tá as suas bactérias dentro do seu intestino. Se você tem mais bacteriodete, se você tem mais firmicute, se você tem mais acinobactéria, se você tem mais Akkermansia. E aí tudo isso precisa estar em equilíbrio. Se você tiver um desequilíbrio, pode desequilibrar o seu intestino. Então, pode ser muitos fatores. Pode ser uma alergia, e aí dá para a gente fazer testes para saber se você é alérgico. Pode ser um aumento de permeabilidade intestinal, correlacionado até com alergia. Também pode ser. Pode ser uma alteração de enzima digestiva. E aí, esse determinado alimento, você não está conseguindo digerir ele direito. E aí, o que ele faz? Ele entra no seu corpo, inflama, seu corpo cria muco, e aí você tem diarreia. Então, é muito complexo eu poder falar uhum. sobre o que pode ser. Precisamos Mas buscar já deu uma boa informação, ideia já. precisamos entender, precisamos Uhum, pegar e falar assim: olha, vamos fazer esse teste? Ah, beleza, vamos fazer. Ou então, não, vamos por tentativa de ou erro. O que a gente uhum. faz? Retira todos os alimentos e vamos um por um. Colocando aos poucos. Né? E aí vai colocando, trata o intestino, fecha a permeabilidade intestinal, deixa bem saudável e vai retornando com esse alimento. Ó, esse alimento voltou. Ah, esse passou batido, tá tranquilão. Ah, esse daqui soltou no intestino, deu uma. Então, olha lá, esse daqui é bom você evitar. Entendeu? Mas o teste vale muito a pena. Né? Uhum, Porque o teste, eu fiz um post de um paciente recente aí, que eu fiz sobre o teste de intolerância alimentar. Né? Então, mostrou lá, e tá lá no meu feed, dá para vocês verem. Aí você olha lá, por exemplo, na parte de lácteos, ele não pode quase nada. Tá tudo aí com as cores diferentes.
né? Uhum. Mas, por exemplo, ele pode, eu não lembro agora, depois aqui não dá para eu pegar agora, mas eu não consigo ver. Mas tinha alguns alimentos, mesmo com origem láctea, que ele podia. Então não é tudo que você pode retirar, Por né? isso a importância do exame, né? Do exame, esse exame genético, ele é muito importante para quem quer ter uma medicina de precisão. Você realmente saber. Por exemplo, tem o de nutrigenética. Esse é fantástico, porque eu consigo ver geneticamente o seu corpo no estresse oxidativo, no emagrecimento, se tem algumas vitaminas que tem alguma alteração, se tem alguma outra coisa aí alterada, e aí sim corrigir. Ah, mas é a genética, poxa vida, eu tenho esse problema, então eu tenho que aceitar. Não. Você pode Não, modular a pode sua modificar, exato. epigenética para É, você conseguir combater. E sim, aí você consegue melhorar, você entendeu? exato. Você não precisa Então, levar isso para o teu filho, você não precisa jogar isso para a descendência, não. Você exato, pode, né? A gente estuda isso, você pode mudar pela sua mudança. Qualquer alteração do corpo é um convite para você fazer uma mudança. Qual exatamente, mudança? Aí é a necessidade do acompanhamento médico para você ir fazendo esses exames, para você ir observando. Não é simplesmente lendo na internet, igual tem muitas pessoas, né? Ah, enche o intestino de lactobacilos, né? Se você, se você tem o intestino estragado, exato. você está perdendo dinheiro. Não, exatamente. Não, o pior foi Ah, um profissional, um paciente passou comigo, e aí o profissional pediu para ele tomar um Yakult por dia. ok. Aí você vai pegar e falar assim, não, ele não fez isso, pelo amor de Deus. Eu não sou contra os lactobacilos caseiros xirota que estão lá no Yakult. Uhum. De jeito nenhum. Mas eu sou contra o excesso de açúcar que tem lá Ah, dentro desse Yakult. esse é o Ele é problema. Os muito tidos. rico em açúcar. E açúcar desequilibra a sua Você está ferrando o microbiota. teu intestino. Então, como é que você vai colocar? O problema é que se ele não deixa docinho, a criança não vai tomar. E aí não vai dar certo. Pega uma Caramba! criança que não toma, não come muito doce, dá um Yakult para ela e vê o que acontece com ela. Ela vai sair pulando na sala, vai começar a cantar, brincar. Por quê? Porque o Estimulante. açúcar é estimulante, né? Então, precisa tomar um pouco de cuidado também, nós profissionais, em saber orientar. Como que você vai indicar tomar um Yakult? Não tem como você indicar a pessoa tomar um Yakult por nada. Ah, mas o lactobacillus é ruim. Ele não gosta de tomar, põe em cápsula. Ah, mas ele não toma em cápsula. Coloca em goma. Tem um monte de. As farmácias de manipulação, né? Elas têm um monte de tipos de forma para você conseguir manipular. Você entendeu? Então, tem outras formas de você também tomar. Tá? Isso Muito é muito interessante, importante. né? É muito interessante e a gente precisa tomar muito cuidado com os que parecem saudáveis. Porque você vê o Yakult, né? Parece saudável, né? A gente até tem as cores, tem um verdinho agora, aí você olha Sim, verdinho, quer dizer, a indústria trabalha, né? Verde lembra o quê? Pode, siga, né? sim, Permitido. Aí você traz para casa e fica feliz, não, tô tomando eu todo dia de manhã, tal, né? sim. A Ferrando o indústria, mas esse é o organismo. papel da indústria. Eles querem fazer o quê? Eles precisam vender. Se ele não vender, não vai ter jeito. Por isso que ele deixa docinho. E aí fala para você dar para a criança. E tá ok. Você quer dar um Sim. Yakult para a criança, tá? Mas agora não espere benefícios de microbiota intestinal com Yakult. Não espere, tá? Não é isso, né? Não é isso. E às vezes nem é Uhum, lactobacilos que precisa. uhum. Às Exato. vezes você precisa de entrar em bife do bactério, É. né? Outros tipos. Então, e fora que lactobacilos tem uma penca de lactobacilos, né? Então, não é assim. Precisa entender a cepa necessária e aí sim entrar. Nossa, muito interessante. E teve outra pergunta também, que é assim, ela fez uma cirurgia,
e agora ela está com dificuldade para o intestino Funcionar. funcionar. Por que tem essa relação da cirurgia com o intestino? Que tipo de cirurgia? Mama. Mama? Colocou silicone. Aí tem que analisar Uhum. corretamente. Será que ela tomou antibiótico Tomou, tomou. profiláxico para não inflamar? Sim. Quem O que é faz o geralmente. antibiótico? É para não inflamar. Só que ele Aham. é só lá na mama? Não, ele é no corpo todo. Então ele é um tiro que destrói toda a microbiota intestinal. E aí faz você, se você já tinha um desequilíbrio, faz você destruir a sua microbiota, automaticamente pum, ele prende. Aí o que, Tá. que você precisa fazer? Precisa reintroduzir. Aliás, todo mundo que toma antibiótico necessita, pós-antibiótico, fazer uma reposição de bactérias. Quais bactérias? Aí a gente usa alguns tipos de cepas, que são as maiorias, lactobacilos, bifidobactérios, para poder corrigir esse equilíbrio. Ah, vamos saber exatamente qual entrar? Não, a gente entra com o que precisa ter na maioria. Agora, Uhum. se você quiser saber o grau de desequilíbrio que aconteceu, aí precisa fazer o exame de microbiota intestinal. E aí sim você vai saber o que está e aí você vai saber introduzir. Normalmente, quando você entra com algumas cepas, já reequilibra, tá? Mas Uhum. muito provavelmente ela teve esse problema por uma quantidade de antibiótico Sim. e que acabou Ficava lá. gerando um desequilíbrio na microbiota intestinal e acabou gerando a constipação. Vê se eu estou errada, né? Nós temos as bactérias no nosso organismo, né? No nosso intestino, temos as bactérias do bem, né? E quando a gente toma antibiótico, o antibiótico não tem uma flecha, né? Para atacar só as do mal, né? Ele vai, viu na frente, ele vai varrendo. É um tiro de canhão para matar uma formiguinha. É isso E mesmo. E é o fator, é para isso que ele serve, tá? Eu sou totalmente a favor quando necessário. necessário. Mas o problema é que às vezes tem crianças que tomam antibiótico a vida toda. A minha filha, ela tem Ah, 10 anos, nunca tomou antibiótico na vida. nunca? Não. Trata Uau! com homeopatia, Aham. tá? Trabalhamos antes, mas ela Uhum. nunca tomou antibiótico na vida. Ela tem 10 anos de idade. Tem Nossa, que maravilha. crianças que já tomaram Qualquer coisa. milhões de vezes Exato. antibiótico, Toda tá? semana. Então, a minha filha trata com homeopatia. Então, que por sinal é minha cunhada. Precisar de um E homeopata bom, é só falar com você. pode falar Já coloquei comigo que eu aqui indico. já coloquei aqui seu endereço Ah, de meu perfil, Instagram, né? obrigado. É, @fer.nando.tg. isso. Ou então Curta pode a clicar página ali em dele. cima na setinha ali onde está o nome da Carmen, que depois vai aparecer eu e ela ali. Tá. Mas ela sempre tratou, aliás, eu também, minha família, desde pequeno, né? Minha mãe Hum. sempre me tratou com homeopatia também. Sempre Tratei tomei meus filhos muito, também. muita homeopatia. E isso inclusive a gente gera um mal-estar, né? Eu lembro que eu tive muitos problemas com a família em geral, porque assim, eu não queria dar antibiótico para os meus filhos, eu ia para a homeopatia e era um mal-estar, né? Porque assim, é a cultura do antibiótico, né? Sim. É a Não, cultura. é o que eu falo, às vezes você tem necessidade e Sim, acabou. Não tem que discutir. Tem que entrar e sim, acabou, tá? exato. Mas se você começar a pegar no começo, você já começa a tratar e equilibrar o corpo. Então, a Uhum. homeopatia ela é muito boa. O problema é que tem a indústria farmacêutica que é totalmente contra. Por quê? Porque eles querem vender Quero o ver. produto deles. É É uma óbvio. indústria. É a indústria, você entendeu? Então, eles criam até mesmo na faculdade de medicina, até onde eu sei, as aulas são bem, né?
Uhum. Bem rapidinho, bem, tipo, tem isso, ó, pá, tá? Uhum. Por quê? Até na de farmácia, idem também, tá? Uhum. Porque não é a prioridade do farmacêutico saber de homeopatia. Não é a prioridade do médico saber de homeopatia, né? E muitos falam que é pseudociência. É pseudociência Sim, porque eles não veem o tanto de artigo científico que tem. E é. se, é aquele cara que vive na bolha, você Sim, entendeu? Ele não sim. é capaz de retirar o tampão e poder olhar as outras coisas. Né? É, Fala assim, não tem fundo científico. Tem sim, é, tem um monte, tá? Eu vejo é. minha cunhada aí diversas vezes em congressos, dando aula, mostrando artigos científicos, explicando. Na Covid, né? Nós mesmos, da minha família, eu não tive Covid, eu trabalhei Também dentro do não. Emílio E usei Ribas. homeopatia. Na Covid eu usei homeopatia Eu usei homeopatia, também. dada E pela não minha tive. Até hoje cunhada não que falou, ó, tive. toma isso daqui. Eu Eu usei homeopatia e não participei tive desde Covid até hoje. 2020, É. dentro do Emílio Ribas, hospital em São Paulo, do lado da Secretaria de Estado de São Paulo, onde era o foco de Covid. Eu não tive Covid em nenhuma das vezes. Nunca. Caramba. Todo mundo tinha, eu não tive. Uau. Será que é seu sistema imunológico e tal? Não sei. Será que era homeopatia? Não sei. Mas a única coisa que eu usei foi homeopatia. Caramba, que Tá? maravilha. Então, eu não acredito que era a minha parte imunológica, de verdade. Eu acredito muito na que foi a homeopatia que me segurou e eu não acabei não pegando. Tá? E ninguém que tomou, pegou. Só acabou pegando quem depois parou. Né? Uhum. Eu até hoje não peguei. Também Já até hoje não. dosei também, nunca peguei. Estamos aqui a 1 hora e pouco. Eu ficaria. Você viu quanta coisa está convidado Olha para. só quem apareceu aqui, ó. Doutora. Ó, é ela que é o meu pata que eu estava falando até agora. A doutora Thaís Pereira? Pereira? Exatamente, ó. Pode, Doutora pode marcar ela Thaís. aqui, Doutora ó, Thaís. e conversar com ela. Ela apareceu, olha lá. Doutora Thaís está convidada para vir fazer uma live sobre homeopatia, porque assim, o doutor Fernando falou super bem de você até agora, entendeu? Deixou a gente com super curiosos, né, querendo seus conhecimentos, está super convidada para a gente conversar aqui sobre homeopatia. Exato. Apareceu, você viu? Você viu? Pronto. Nossa, falei tanto dela, Falou, invoquei ela falou, que ela falou, falou. apareceu. Os últimos 5 minutos estamos falando de você, então assim, não foi à toa que Exatamente. entrou, já Exato. é da Tá vendo? casa. Muito bom. Ótimo. Tá convidada. Muito bem. O que mais? Gostaria de falar? Pensou em alguma coisa que não foi perguntada, alguma coisa que não Se foi alguém falada? tiver alguma dúvida aqui, a gente pode esclarecer. Dúvidas sobre a parte intestinal, sobre a parte de esclerose, Gente, aproveita, é um baita, sobre a nossa, parte de intestino. Se alguém tiver alguma dúvida, para mim, eu estou aqui para poder ajudar e esclarecer. E também, se não tiver nenhuma dúvida no momento, ninguém quiser, pode depois entrar no meu Instagram e mandar mensagem no pessoal e eu tiro todas as dúvidas, fala tá? dos seus atendimentos. Você atende também online, né? Eu atendo online e atendo no Instituto Amit, que é Hum. uma clínica aqui em Guarulhos, tá? Uhum. Então, lá nós tem a doutora Thais, que é homeopata, Pereira, aham. tem o doutor William, que é o ortopedista, especialista em Uhum. joelho, Uhum. tem a doutora Larissa, que é ginecologista, né? A doutora Estela, obstetra, e a doutora Roberta, que é dermato. E Uau! eu que trabalho com a parte integrativa. Eu tenho um Uhum. atendimento em conjunto com a Thais. Então, são nós dois atendendo o paciente. A homeopatia e a. Primeiro passa com ela, e aí é feito toda a avaliação médica, e aí toda a parte de homeopatia vai com ela. Depois vai Uhum. comigo, eu faço a microfisioterapia, faço o Uhum. exame de biorressonância,
tá? E faço a suplementação em relação a toda a avaliação. E faço o acompanhamento nutricional de Caramba. 2 meses em relação a esse paciente. Então, ele é abordado de uma forma integrativa por 2 profissionais ao mesmo tempo. E isso daí é uma coisa que nós trouxemos, eu e a doutora Thais, para aqui para Guarulhos, para realmente ter como um diferencial. Então, a pessoa paga uma consulta e aí Dois passa por nós profissionais. dois e ela vai ser atendida desde a parte emocional, desde a parte Caramba. de medicina clínica normal, medicina integrativa, a parte de microfisioterapia, nutricional, e aí eu vou ajustar, nós dois vamos ajustar juntos, Caramba. vamos analisar os exames juntos, passar o feedback e tem 2 meses de acompanhamento, tá? Esse é um atendimento que eu tenho com ela, exclusivo. E eu tenho um outro atendimento meu, que é o protocolo FTHC, né? Que aí é só exclusivo de medicina funcional integrativa, onde eu pego a parte física, a parte nutricional e a parte emocional, e eu trabalho todo o equilíbrio. Então, também faço esse tipo de atendimento. Trabalho com ozonioterapia e terapia neural e ozônio para dores e terapia neural para a parte emocional também. Então, eu faço aplicação de procaína em pontos específicos para gerar um equilíbrio, né? Às vezes eu até faço na minha consulta, principalmente pessoas que têm algumas alterações, e eu vejo que, por exemplo, implantes ou algumas alterações dentárias podem estar relacionadas com o sintoma do paciente, então eu faço aplicações de terapia neural. A ozonioterapia eu faço também. Acupuntura, eu sou acupunturista, então pacientes com dores, pacientes com alteração emocional, eu faço o atendimento de acupuntura. E que mais? Eu acho que Tá só. bom. É, eu acho que só. Então Uau, eu completo. tenho todo esse tipo de integrativa. Eu sou a sua parte integrativa da clínica, né? Onde a gente olha de uma forma integrativa, assim. Nós temos pessoas aqui, eu vi aqui, eu, né, conheço algumas pessoas de vários pontos do Brasil. Consegue fazer com você a consulta online? Sim, a consulta online eu consigo atender, porém Hum, a microfisioterapia não, né? e a parte de biorressonância que usa o aparelho, eu não consigo fazer porque é Sim, presencial. sim. Mas todo o ajuste bioquímico, metabólico, tudo isso a gente consegue sim. Tanto eu sozinho, quanto em parceria com a doutora Thais, também a gente faz esse acompanhamento, tá? Tá. Ah, e naquele programa com ela, Ah, nós temos também uma bioimpedância que está inclusa, para a gente analisar o corpo, para ver o que a gente pode trabalhar, porque deficiência muscular, excesso de gordura no corpo também geram alterações metabólicas importantes. Então, a gente também faz a biorressonância, a bioimpedância, tá? uhum. Doutor Eu Fernando, tenho se uma quiser pergunta. voltar, está convidado para voltar para falar sobre a microfisio. Ah, beleza. Tem uma Que o pessoal. pergunta aqui, Isso, ó, eu estava da só esperando Djanira. isso. Deixa eu ver. Gostaria de saber alguma dica sobre o que tomar para ter um equilíbrio intestinal. Bom, isso daí é uma pergunta um pouco, né, complexa, porque assim, o que tomar? Tomar o que está em deficiência para você. Então vamos lá, saúde intestinal. Água é importante? É. Quanto de água? 35 ml por quilo de peso. De água, tá? Então você vai pegar o seu peso, multiplicar por 35, vai ser quanto você vai ter que tomar de água. Fundamental. Sem água, aumenta a permeabilidade. Sem água, você bebe água de cocô. Porque o seu corpo vai utilizar de qualquer maneira, tomando água ou não, ele vai retirar a água dos seus alimentos. E onde que é a parte que ele retira? Do intestino grosso. No intestino grosso é onde já tem as fezes praticamente prontas, né? Por isso, quem bebe pouca água acaba tendo constipação, porque é lá que ele vai ficar mais preso. Ah, tirar a água, Ele entendi. vai tirar a água das fezes. E aí você vai beber Ah, uma água ai, tomar água. contaminada. Exatamente. Você vai beber uma água contaminada. E essa água aumenta a inflamação metabólica.
Então, é extremamente importante beber água. Tem que beber água e acabou. Nós conseguimos passar 3 dias, 4 dias, 5 dias sem comer. Agora, a Não, água a gente água não não. consegue. A gente morre. O doutor Fernando disse que não pode, é verdade, que a gente não pode pegar e tomar 1 litro da água por vez, você tem que ir tomando aos poucos. Faz O sentido ou não? ideal é que tome aos poucos, né? Não é para encher, para dilatar o estômago, tá? Então, no máximo, aí, dependendo muito de cada pessoa, no máximo 500 ml de uma vez. Nem Não, é todo mundo. Eu não consigo, tá? Eu não não consigo dá. tomar 500. Então, eu tenho que tomar ali. Eu consigo tomar 500 de uma vez, mas eu dou um pouco de uma golada, espero descer, aí dou mais uma golada, espero descer. Isso eu consigo. Agora, tem gente não, que pega e toma 500 numa talagada só, tá? Não é o ideal, tá? O ideal é você fracionar. Qualidade de água é extremamente importante, né? Eu tenho aqui tinha uma pessoa que perguntou aqui sobre a água, o Felipe, ó. E tem Felipe, Lipe Silva 23. Ele perguntou, na verdade, se vai deixar gravado. Provavelmente ele Ah, tá, está sim. trabalhando ou está em algum outro Aham, lugar. sim. E ele vende um filtro muito bom, tá? Ah, É um é? filtro de água, tá? É um amigo meu e ele vende um filtro de água muito bom. A qualidade de água é muito importante. Mas vamos continuar da Djanira. Então, a água é extremamente importante. Outra coisa que é importante é fibra, tá? Fibra, pelo menos 30 gramas de fibra diária é importante, entre lipossolúvel e solúvel. Então, alimentos como frutas, legumes, vegetais são ricos em fibras. Mas você pode também tomar, por exemplo, um psyllium, uma goma cássia, goma guar, né? Que são fibras que ajudam na parte intestinal, né? Butirá. Ah, o Felipe tá aí, ó lá, escreveu, estou aqui, ó lá. ele. Felipe tá Ele aí? aqui, ó, pega o Instagram dele, ele trabalha com filtro de boa Felipe qualidade, Silva, 23. um excelente filtro de excelente Qualidade. custo-benefício, Uhum. tá? E aí, que mais? Fibras, água é muito importante, né? O equilíbrio de proteína e carboidrato também é muito importante para a saúde intestinal, né? Muito importante deixar aquele muco protetor, né? Então, por exemplo, o butirato, que é o ácido graxo de cadeia curta, muito importante para manter a saúde intestinal. Então, tem algumas coisas que você pode estar. Aí entra, por exemplo, as bactérias, né? As fibras são pré-bióticos, que são os Uhum. alimentos da fibra. Agora, é dos alimentos para as bactérias. Agora, as bactérias, elas precisam se desenvolver. Então, por exemplo, você pode utilizar ali alguns tipos de alimentos fermentáveis, que são alimentos que vão estimular a parte de bactérias, né? Então, chucrutes, aquele Kefir? kefir, né? Uhum. Você pode estar utilizando também, eles vão ajudar. Que mais? Agora é Sono, interessante. Oi? sono e atividade física são outras coisas extremamente importantes, porque no sono a gente repara, né? Então, uma qualidade do sono, tá? Você acordar disposto, você acordar descansado, né? Então, é basicamente isso. Espero ter ajudado aí a Janira. Agora, outra coisa importante é também você observar, porque às vezes eu falo por experiência própria. Coma fibras, coma fibras, coma fibras. E aí a gente começa a ver se, né? Eu psyllium, vem vários tipos de fibras, você começa a introduzir, e aí você começa a passar mal, porque às vezes você tem outros problemas no seu organismo, que o Isso. excesso de fibras vai te fazer mal, Vai piorar. Por isso que eu vai falei piorar. 30 gramas. É, Só um nutricionista vai saber calcular quanto de fibra você pode comer, né? exato. Normalmente, basicamente é 30 gramas, tá? A média, tá? Só que depende muito, né? Se você come alimentos com mais fibras, você não precisa comer tanto psyllium ou goma guar, enfim, né?
Agora, se você não come tantos legumes, né? Tem um paladar um pouco mais infantilizado, aí você precisa de um pouco mais de fibras. É. Então, um nutricionista especializado, ele vai conseguir ajustar isso daí e poder te equilibrar nessa parte aí das fibras. Mas excesso de fibra pode dar gases também, né? E aí você começa a estufar, né? Você começa a ter alteração. Muito provavelmente você tem uma alteração de microbiota intestinal, Sim, uma disbiose, que é um desbiose. desequilíbrio, ou uma É, SIBO, que é um é. supercrescimento de bactérias no intestino delgado. E isso faz com que você tenha um desequilíbrio de microbiota. Então não é simples, né? Precisa Não, ser bem muita ajustado, bem parcimônia. entendido, para você ver como suplementação não é fácil, não é aquele negócio, qualquer um faz. Não, qualquer um Não. não. Qualquer um faz. Agora, Os certeiro que efeitos. vai ter bom efeito, aí são outros 500. Bom, então vamos lá, só para a gente resumir, problemas que estão relacionados com o intestino que não está funcionando bem. Não estou dormindo bem, Sono, sono, ansiedade, depressão, sinusite, rinite, intolerância alimentar, fadiga, fibromialgia, artrites, artroses, ansiedade, depressão, déficit de atenção, doenças autoimunes, psoríase, que mais? Dermatites, constipação, intolerância alimentar, constipação, diarreia, síndrome do intestino irritável, diverticulite. Tudo isso daí é intestino. ligado ao aumento de permeabilidade intestinal. Então, se você tem qualquer uma dessas, né, ou outras que me falhou na memória aqui, pode estar ligado a um aumento de permeabilidade intestinal, né? Quem é que tem dermatite e vai lá e cuida do intestino? Mas Ninguém, nunca né? nem ouvi Vai no falar. dermato para passar um cremezinho na pele. Aí vai e volta. Acne também ou não? Acne também. Acne Sério? também. É Intestino? inflamação. É o seu corpo botando para fora essas toxinas. Qual toxina? Será que tem metal pesado? Será que não tem? Será que é um excesso de gordura? Será que a pele está em desequilíbrio? Né? Será que Essa tem, relação com o intestino. tem muitos fatores? Tem fatores hormonais, né? Então, quando a pessoa tem mais acne, não é quando você tá na puberdade? Sim, a É gente quando, pensa o na que, que o adolescência. hormônio está? Está explodindo. Então, Sim. isso pode desequilibrar. Pode Uhum, ter alimentos que potencializem, você entendeu? uhum. Então, tem muitas coisas, por exemplo, para você ver, mas furúnculo, acne, essas coisas, normalmente ela tem uma alteração. Você corrige aqui, corrige na pele também. Claro, precisa ter uma higiene, né? Aí também, Uhum. aí entra o Sim, em conjunto, dermatologista. né? Mas entende a importância de ter um dermatologista com alguém que seja da integrativa para poder corrigir isso daí? Sim. Ou um ginecologista para equilíbrio hormonal, mas que tem alguém da integrativa, ou o próprio ginecologista, se ele for da integrativa, ele consegue dar conta. Mas ele vai Uhum. precisar de quem? De um nutricionista. Porque o Sim. nutricionista é o que vai ajustar muitas coisas. Então a gente precisa parar de tentar falar, é um só que vai ser o meu salvador. Não. Tem muitos profissionais que têm muito conhecimento, conseguem ajustar, mas não dão conta de sozinho. Não dá, Precisa como é que ter um. um acompanhamento. Nós somos muito difíceis. Nosso Não corpo é dá. muito complexo. Não tem como a gente fazer isso daí. Como que um profissional vai atender consultório o dia inteiro, semana inteira, ainda vai estudar todas as áreas? Gente, é impossível. Exato, é Não tem muito condições. difícil, né? É muito Saber de todas difícil. as atualizações e blá blá blá, não tem condições. Ou atende Exato. ou faz curso. Exato. Simples assim. Né? E os cursos caríssimos, né? Porque Caríssimos. E ele na precisa atender. Quanto integrativa é um mais. absurdo. É um Sim, esses cursos absurdo o é preço. super caro. Exatamente. Muito Exatamente. bem, estou super feliz. Que bom, Nossa, ficaríamos aqui horas, ó, 1 hora e que bom. meia.
É, A nossa amiga entrou, a Gislaine, entrou aqui. Você é estava bem, verdade. Eu vi ela aqui. entrou, você estava. Eu não quis Falando, interromper, eu vi. mas a Gislaine entrou aqui. Se estiver aqui, beijo, Gislaine, obrigada. Mas muita gente bacana aqui, várias perguntas, o pessoal participou, né? A Vanessa, obrigada pela participação, a Patrícia Sim, Itomi, todo mundo. Obrigado mesmo. Lipe, E se obrigada. vocês quiserem falar um pouco mais e conversar, estou à disposição. É só entrar no meu Instagram lá e a gente conversa. Tá? E quem não conhece a Carmen, que veio do meu, segue a Carmen, ela é hipnoterapeuta e Obrigada. ela também ajuda muito nessa parte aí integrativa também, mas na área dela, né, de emocional, de Sim, hipnose. E hipnose é um mundo que eu já conhecia, e graças a Gislaine eu pude conhecer um pouquinho mais e acho fantástico, não, fantástico. fenomenal. Eu acho que hipnose é algo que muda muito na vida e ajuda muito. E eu gosto bastante. É uma união perfeita, né? É, Reprograma, né, o físico e e reprograma o reprograma mental, o mental. né? Perfeito, Fazer exatamente. Tá emoções. vendo? Pronto. Já teve dois profissionais aqui no mínimo, né? Já, já. Trabalhando integrativamente. E é Estamos isso que é trabalhando. importante. Exato, exato. Vai trazendo essas questões, isso é muito. É a união. É por Exato. aí. É, eu vou. A intenção, Lipe, é deixar. Só se acontecer alguma coisa aqui no Instagram, mas a É, intenção, na hora deixar que eu termino gravado aí e a aqui, gente compartilhar. eu gravo. É. Obrigada. Tá Obrigado você convidada. pelo convite. Tá convidado para voltar aqui, para a gente pode falar sobre a micro, ou se tiver algum outro Sim, assunto que goste do que mais, você quiser. a gente fala. Estou muito feliz. Obrigada, muito obrigada pela generosidade. Um médico vir aqui, né? É Não, eu não muita sou médico, generosidade. né? Eu não sou médico Mas de está lá na profissão, área, né? né? Com esse Isso é muito conhecimento. importante falar, porque às vezes as pessoas confundem um pouco. Às vezes elas me veem falando, Hum, hum, né? E acha, eu vou passar no médico e tal, tal. Eu não sou médico, tá? Eu não sou uhum, médico. Eu tenho como base a fisioterapia, eu tenho uhum, agora como base a nutrição, mas eu sou formado em medicina funcional integrativa, eu sou formado em bioquímica de nutrientes, e aí tudo isso que você já falou, e por isso que eu tenho esse conteúdo, tá? E às vezes as conhecimento, né? pessoas Grande confundem, conhecimento. né? Que também É, acha que só porque é médico, acha que o médico que sabe tudo, e não não, é, tá? não. Nós temos Ninguém, né? profissionais aí que não são médicos, que também estudam muito, visto os nutricionistas que eu tinha falado lá, que foram Sim. eles que fizeram eu falar, pessoal inteligente esse, viu? Eu Aham. quero ser um dia igual eles. Quem sabe eu posso ser um Olha, dia. olha, tem muita gente que vê você e fala um dia eu quero ser que nem você, Que bom. né? É bom eu poder Tem inspirar, muita né, gente. outras Pô, é um pessoas. Eu currículo fico feliz. imenso e muito conhecimento. E você vê, nós não combinamos o assunto, Não, né? não Nós não, tenho nada nós nas não, mãos. não, né? Tudo aqui, né? E você Tudo foi segurando a bola, e foi segurando a bola, e eu levei você para cá e você segurou, eu levei para lá, você segurou. é tudo de cabeça, porque Então, eu vivo isso, né? é o que vive. Eu vivo Então, isso. Então, não tenho porquê vamos programar para. Não, é é aqui, isso. live. E É, vambora, vambora. é, Vamos falando o que aí. tem na minha cabeça. E se um dia tiver alguma coisa que eu não souber, eu falo, ó, isso daí eu não sei não, viu? Isso Vamos daí eu vou ter procurar, que né? procurar, mas eu É. procuro, descubro, aprendo E e passo traz. depois. É assim que é a vida. É. Olha, foi maravilhoso. Obrigada, muito obrigada pela Obrigado você, viu? generosidade. Curtam a página, o perfil. Nossa, Nossa, é. Fala o seu, por favor, que agora eu perdi ele aqui. o meu é arroba, eu vou colocar aqui, ó, Coloca aí, por favor. fer.nando. É Fernando, né? Mas tem um ponto aí já vai aparecer. Dejaneira, É esse obrigada pela daí. participação. Vanessa, Arroba Miriam, Fernando. fer.nando.tg, TG é de Tundiz e Guimarães. É Tá, meu nome, perfeito, só que de uma forma diferente. perfeito. Pessoal, Tá muito bom? obrigada. Doutor Fernando, muito obrigada pela Obrigado, participação. viu? Obrigada, muito, muito, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Estou encerrando, né, a live. Foi uma
uma escola hoje, conhecimento pra caramba, adorei, Que bom, fenomenal, obrigado. aprendemos muito. Muito Obrigado, obrigada, viu? muito Obrigado obrigada, pela muito obrigada. oportunidade. E sempre que As portas estão quiser, abertas, a gente as portas pode estão abertas. fazer e vamos colocando outros temas e vamos embora, para cima. Amém. Tá bom? Pessoal, muito obrigada pela participação. Estou encerrando. Obrigada, doutor. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, fica com Deus. Obrigado. Obrigada.